Pode começar. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu vou ministrar aula nesse módulo de Direito Tributário. Nós vamos falar sobre a ciência do direito tributário, como ele é aplicado, quem paga tributos, quem não paga tributos, quem está isento ou não. O ramo do direito tributário, né, é um direito público que regula a instituição, a arrecadação, fiscalização e extinção de tributos, bem como a relação jurídica entre o ente, o Estado, que é o fisco, e o contribuinte. Ele estabelece limites ao poder de tributar limites ao poder de tributar do Estado e garante direitos e deveres das partes envolvidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos pensar o seguinte, que para o Estado funcionar, para fazer alguma coisa, tudo nessa vida, né? Vamos falar de uma pessoa normal. Para essa pessoa comer, via de regra, ela precisa de dinheiro para comprar essa comida. Para morar, ela precisa de um dinheiro ou para pagar aluguel, ou para construir uma casa, para comprar um terreno. Precisa-se de arrecadação. Eu preciso trabalhar para arrecadar dinheiro, para gastar dinheiro. Gastar como? Eu gasto dinheiro comprando coisas para mim, investindo em mim, o básico também, né? A pessoa trabalha para se alimentar, uma pessoa trabalha para ter o que vestir, o que comer, para proporcionar lazer, conquistar alguma coisa, algum bem material. E o Estado, para ele funcionar nessa roda da sociedade, ele também precisa arrecadar. Só que o Estado não é uma pessoa física. Ele não é igual eu, que eu posso ir trabalhar. Eu não posso, o Estado não pode trabalhar, porque ele não é uma pessoa que existe, né? Ele é um ente, né? Ele é um fisco. E como é que ele vai fazer para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro? Arrecadando dinheiro. E quem é que vai dar pagar, dar esse dinheiro para ele? Ele vai conquistar esse dinheiro de quem? De mim, de você, de todos nós, da sociedade. Por quê? Porque os tributos, em tese, né, eles devem voltar para a sociedade como um todo. Eu, Natália, pago imposto e o dinheiro do meu imposto, ele deveria, pelo menos, a lei fala que todo o dinheiro que o Estado arrecada de mim tem que voltar para a sociedade, para o bem-estar da sociedade. Eu paguei o meu imposto, o Estado arrecadou comigo, mas ele me devolveu como? Com ruas bem pavimentadas, não tem buracos na rua, com boa iluminação pública, com saúde pública de qualidade. Ele me devolve com investindo na educação, formando cidadãos bem instruídos. E é assim que funciona. É por isso que existe a tributação. Assim como eu, você e todo mundo precisa arrecadar dinheiro para gastar dinheiro, o Estado precisa arrecadar dinheiro para gastar dinheiro. Só que eu gasto dinheiro comigo mesmo. É o bem-estar de outras pessoas que são do meu interesse, são do meu afeto. O Estado não. Ele, em tese, deve gastar o dinheiro com todo mundo, conforme as necessidades e demandas. Como surgiu o direito tributário? O direito tributário não surgiu de forma autônoma desde o início, mas evoluiu historicamente. Na antiguidade, existiam tributos no Egito, Roma, Grécia, porém sem um sistema jurídico estruturado.
Durante a Idade Média, os tributos eram cobrados de forma arbitrária, muitas vezes vinculados ao poder do soberano. Durante a Idade Moderna, com o fortalecimento do Estado e a ideia de legalidade, surge a necessidade de limitar o poder de tributar. A consolidação como ramo autônomo. Como, então, o direito tributário virou um estudo, uma ciência, que a gente chama, uma ciência do direito. Ocorreu no século XX, especialmente após o desenvolvimento do Estado de Direito, quando passou a ter princípios próprios e normas sistematizadas. No Brasil, o direito tributário se consolida principalmente com a Constituição de 88 e o Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, que organiza as normas gerais sobre tributos. O que isso aqui quer dizer? Né? Durante a sociedade, a evolução da sociedade, em algumas sociedades já existia uma cobrança de impostos. O Império Romano cobrava impostos. Você vai ver que existia uma moeda, né, que era a moeda de César, que tinha uma insígnia lá de César. No Egito, você viver no Egito, e principalmente o povo estrangeiro do Egito, tinha que pagar impostos sobre tudo, sobre a terra, sobre o que comia, e trabalhar para pagar esses impostos. E durante a história, sempre que existiu governos arbitrários, existiu o pagamento de impostos. Só que esses impostos não eram cobrados de forma justa, nem tinham um padrão. Eles eram cobrados de forma arbitrária. Se o rei, o imperador gostasse de você, ou se você pertencesse a uma classe social, ou eram critérios subjetivos para se cobrar imposto. O tributário tem como principais objetivos viabilizar a arrecadação de recursos para que o Estado cumpra as suas funções. Quais são as funções do Estado? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, isso são todos os direitos básicos que estão lá. Lembra que ajudou na consolidação do direito tributário? O que foi? Aqui. Agora eu já passo. Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, vai falar quais são os direitos que nós, enquanto cidadãos, nós temos. Direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, segurança, infraestrutura. Isso tudo, a Constituição Federal vai falar que o Estado tem a obrigação de me garantir. E como é que ele vai me garantir isso? Aí volta naquele ciclo que eu falei no começo da aula. Eu preciso arrecadar dinheiro, mas assim, para eu ter dinheiro, eu preciso tirar esse dinheiro de algum lugar. E o Estado, ele não trabalha, diferente de mim, de você. Então, quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar pela saúde, educação, segurança e infraestrutura? Nós. Nós, enquanto sociedade, passamos uma parcela desse dinheiro para o Estado e o Estado devolve esse dinheiro, devolve como? Me oferecendo saúde, educação, segurança e infraestrutura. Então, um dos principais objetivos do direito tributário é oferecer as garantias fundamentais, que chamam, né? Garantias fundamentais do artigo 5º, acesso à educação, segurança, infraestrutura, saúde, direito de vir.
E para isso o Estado precisa de dinheiro para viabilizar com que esses direitos sejam cumpridos. Limitar o poder de tributar do Estado, protegendo o contribuinte contra abusos. Como é que isso funciona? O Estado, se não tivesse a lei, ele não teria limite. Aí viraria, a tributação viraria como era na monarquia, como era nos estados, nos países, né, nos governos, onde não se existia Estado de Direito, não se existia democracia, existia uma monarquia. O monarca cobra aquilo que ele quiser. Então, a lei, ela vai falar, Estado, garanta todos os direitos fundamentais. Mas, Estado, para você fazer isso, você tem a liberdade de cobrar imposto. Entretanto, limite-se a essa porcentagem aqui. Não pode cobrar tanto que você quiser. O limite é isso aqui. Se limite a isso. Então, existe um controle. O Estado não pode cobrar mais do que a própria lei definiu. Então, a lei é um freio, um contrapeso do que é possível e legal de ser cobrado enquanto imposto. Garantir a segurança, quase que eu derrubei o suspeito, quase derrubei o copo aqui, gente. Garantir a segurança jurídica, estabelecendo regras claras sobre quando, como e quando tributar, ou seja, para que haja aplicação do tributo, precisa haver uma lei. Não existe tributo sem que exista lei anterior que o estabeleça. Porque essa lei ela tem que ter regras claras. Quando vai ser tributado? Como é que vai ser tributado esse imposto? E de quem é que eu vou tributar? E quanto é que eu vou tributar? Por exemplo, o imposto de renda, né? Que é o famoso que a gente fala, que você, dependendo da sua renda, você tem que pagar, tem que declarar imposto de renda. E isso são regras claras. Você declara imposto de renda sobre o que você ganhou e você vai pagar uma alíquota de acordo com o que você conseguiu arrecadar. Quem arrecada mais, paga mais. Quem arrecada menos, paga menos. Promover justiça social, ou promover justiça fiscal, buscando uma tributação mais equilibrada e proporcional à capacidade econômica do contribuinte. Eu acabei de falar sobre isso, né? E isso tem a ver com a segurança jurídica. Tem que existir normas claras. Por quê? Porque quando eu estabeleço essas normas claras, eu trago uma segurança jurídica quanto ao imposto de renda, como é que ele vai cobrar, quanto é que ele vai ser cobrado, por quê? Porque eu preciso ter uma isonomia. Eu preciso, no direito a gente chama, é uma máxima do direito, o que é justiça? Justiça social, também serve para justiça social. O que é justiça? A definição de justiça. O direito fala que a definição de justiça é você tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Traduzindo, eu não posso, uma pessoa que ganha anualmente R$ 1 milhão, tem uma receita de R$ 1 milhão, ela vai pagar o imposto sobre isso, vamos falar que ela paga o tetra, ela paga 26% de 1 milhão, e querer que uma pessoa que ganha R$ 2 mil pague 26%.
Vocês concordam comigo que isso seria igual? É igual, né? É 26% para quem ganha 1 milhão, 26% para quem ganha 2 mil reais. Mas isso é justiça fiscal? É justo? Não, porque o impacto de você tirar 26% de R$ 1 e o impacto de você tirar 26% de uma pessoa que ganha R$ 2 é muita coisa. É por isso que precisa, o direito tributário tem como objetivo promover a justiça fiscal. O que é essa justiça fiscal? O que eu falei anteriormente. Quem ganha mais, paga mais imposto. Porque a sua renda é maior, então o impacto da cobrança, da tarifação desse imposto não vai ser tão significativo quanto seria para uma pessoa que ganha menos. Hoje existe um projeto de lei, né, que vai começar a valer em 2026, quem ganhar até 5 mil reais mensais não precisará mais pagar imposto de renda. Isso é uma forma do governo promover o quê? Justiça fiscal. E aí, como é que é essa justiça fiscal? Lembre-se que o governo precisa arrecadar. Quando ele isenta pessoas que ganham até 5 mil reais de pagar imposto de renda, ele não está abrindo mão falando assim, ah, não, então agora eu vou deixar de ganhar de todo mundo que fatura até 5 mil reais e não vou mais ter esse dinheiro. Lembre-se que o Estado tem funções a cumprir, né? Funções de bem-estar em prol da sociedade. Muitas vezes, infelizmente, esse bem-estar ele não volta de forma efetiva, esse dinheiro. Nós não conseguimos ver de forma prática a melhoria da vida da população. Mas, em tese, seria isso. E aí, eu falar de justiça fiscal. Como é que eu promovo justiça fiscal? Aí agora, a partir de 2026, quem ganha até 5 mil não paga mais imposto de renda, entretanto, o imposto de renda em produtos, em serviços, ele vai subir, tá? Ele vai subir. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas mudanças das nomenclaturas dos impostos. Antes existia 5 impostos, agora nós teremos 2, na realidade 3, né? Que o IBS, e a gente também vai ter o imposto de IVA. O IVA, ele é a soma de 2 impostos, que é o IBS e o CBS, eles vão formar o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, mas no frigir dos ovos, agora vai ter um incentivo fiscal para você que declara nota fiscal. Você, na hora que você comprar algum produto, você vai ter um desconto, e quando você comprar esse produto, aí você vai pagar, quando você vender, aliás, desculpa, quando você vender um produto, você vai pagar imposto sobre ele. Quando você comprar um outro produto, você tem um desconto. E assim você vai meio que equilibrar essa balança. Mas os impostos, eles vão subir para quem ganha mais. Quem ganha mais vai pagar mais imposto. Eu até trouxe uma outra oportunidade que os dividendos até então não eram tributáveis, mas só que agora vai ser votado no início de janeiro e tudo indica que vai ser aprovado essa lei, vai ser taxado imposto de renda de até 10% sobre quem ganha até 50 mil de dividendos. E até então, até o final de 2025, os dividendos eram isentos de tributação. Agora, grandes fortunas serão tributadas.
Tudo por quê? Porque lembre-se que quem ganha até 5 mil reais é segurante. E o governo precisa arrecadar. Então, ele vai aonde? Ele vai em quem ganha mais dinheiro. Então, quem ganha de dividendos de investimentos imobiliários mais do que 50 mil mensais, vai agora ser taxado, vai pagar imposto. E eu acho que não se pagava imposto. Regular a relação jurídica tributária, definindo direitos, deveres, obrigações e sanções. O direito tributário tem que fazer, traduzindo em outras palavras, fazer essa roda girar. Ela tem que estabelecer a regra do jogo. Ela tem que regular qual que é a regra do jogo. Quais são os direitos do contribuinte? Quais são os deveres desse contribuinte? Quais são as obrigações? E se ele não cumpre essas obrigações, o que, que acontece? Então, é o papel do direito tributário legislar sobre esse tema. Mas, lembrando, só existe obrigação se existir lei. O direito tributário demanda lei específica ou complementar sobre temas de tributos, a serem entre coisas que vão ser tributáveis, né? Ou serviços, bens ou serviços. Aí aqui, o que é tributo segundo o Código, né? O Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Agora, a gente vai ver, vai conversar um pouco sobre cada uma dessas características do que está definido no artigo 3. No artigo 3 do Código Tributário Nacional. Então, uma das características é o quê? A prestação pecuniária. O que é prestação pecuniária? É dinheiro, pecúnia, espécie, tá? Porque a gente está falando de dinheiros em espécie. Tem só uma exceção, mas a gente ainda vai ver a exceção, qual é? Mas, regra geral, em dinheiro. Compulsório. Por que é compulsório? É porque não precisa ter vontade de pagar ou não. Você vai pagar. Se você declara imposto de renda, você paga direto para a fonte. Se você não declara imposto de renda, vamos falar que você não declara imposto de renda. Quando você vai lá no supermercado comprar, sei lá, qualquer coisa, um litro de leite, um óleo, uma bala, um skin, o que é que você queira comprar? Quando você vai comprar alguma coisa, não sei se vocês já repararam que na notinha fiscal tem lá, viu? Que você está pagando de tributo. É descontado, é cobrado. Então, você está pagando imposto. Você paga imposto quando você vai lá no mercadinho, aí você paga imposto também quando você paga imposto de renda. Então, não tem como fugir, né? Você não quer pagar, então não vou pagar direito. Você pode, às vezes, escolher não pagar direto na fonte, né? Ir lá declarando imposto de renda, então que vou pagar tanto de imposto de renda. Também não é o correto, mas você ainda tem essa opção, mas você vai pagar imposto de renda de qualquer jeito. Tudo que você compra incide imposto de renda. Não em moeda ou valor que nela possa exprimir. No mesmo sentido de tudo que eu falei até então. Que tem que ser real, no caso, em moeda de valor que possa exprimir. A nossa moeda de valor, de expressão, é o real. Você não pode pagar tributo em dólar. Nem pesos argentinos também não serão aceitos.
Tem que ser em moeda no valor que ela possa exprimir. Não constitui sanção por ato ilícito. Dinheiro de origem ilícita pode ser tributado. Princípio da pecúnia non ot. Quer dizer que a tributação ela não tem caráter sancionável. Ela não tem caráter punitivo. Ela é uma instituição, ela é obrigatória e ela é instituída para gerar verbas para o governo retornar para a população. Então, não tem punição nisso. Não está tirando o seu dinheiro só por tirar o seu dinheiro. Por isso que ela não tem caráter punitivo. Em tese, o que seria? Está tirando meu dinheiro quando eu pago imposto de renda, mas esse dinheiro vai voltar para mim. Vai voltar para mim como? Ele volta para mim através de saúde, ele volta para mim através de educação, ele volta para mim através de transportes públicos de qualidade, iluminação, tudo que é obrigação do Estado oferecer a cada um de nós, cidadãos. Então, não é uma punição. E, olha aqui, você vê, o dinheiro de origem ilícita pode ser tributado. Tudo que gerou renda é passivo de tributo, tá? Se uma pessoa está num esquema de lavagem de dinheiro, está lavando dinheiro, montou uma loja fantasma, essa loja não fatura o que tem que faturar para estar nesse local, por exemplo. Já viu aquelas lojas que nunca entra ninguém, ela está sempre vazia, mas ela nunca fecha as portas. Ela está sempre conseguindo pagar a conta, está sempre com saldo no positivo. Provavelmente, essa loja ela serve de fachada para lavagem de dinheiro, né? Porque para vender e manter uma loja, o que você tem que fazer? Vender, né, gente? Porque dinheiro tem que vir de algum lugar. Aí, vocês concordam comigo que lavagem de dinheiro é crime, ok? É crime. Mas essa loja, ela tem CNPJ aberto. E ele está pagando os impostos dela certinho. Você vai lá, ela está pagando imposto de renda, está declarando que ela fatura. Mas por quê? Porque a origem do dinheiro é ilícita. Mas então, como é que está cobrando tributo? Porque o tributo não tem caráter de punição. O tributo é cobrado de qualquer jeito. Outra característica do tributo é que é instituída em lei, precisa ter lei que a defina anteriormente. Não é possível cobrar impostos sem lei anterior. Cobrada mediante atividade administrativa vinculada. O que isso quer dizer? Exemplo, cobrança de IPT, de IPTU do município. Por quê? Aqui está dizendo cobrada mediante atividade administrativa vinculada. O que é atividade administrativa vinculada, por exemplo, na cobrança de IPTU? Muito bem, você precisa ter uma casa para você pagar o IPTU, correto? Então, você precisa de uma atividade administrativa vinculada. Para eu pagar IPTU, se eu não tenho casa, como é que eu vou pagar IPTU? Eu vou pagar IPTU? Não vou pagar IPTU. Mas se eu tiver uma casa, aí nasce um tributo mediante atividade administrativa vinculada. Eu nasci um tributo que eu pagar porque eu adquiri um bem. O IPVA. Eu só pago IPVA se eu tiver um carro, né? Não tem como pagar IPVA se eu não tiver veículo. Enquanto eu não tive uma atividade administrativa vinculada, onde existe vínculo para o motivo de eu pagar imposto, estarei isento desse imposto. Extinção do tributo.
O pagamento do tributo é a forma mais comum de extinção do crédito tributário. E de qualquer dívida, né, gente? Para você se livrar da dívida, você só precisa pagar essa dívida. E o direito tributário também é assim. Conforme previsto no Código Tributário Nacional, ele representa o cumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária principal. O pagamento do tributo é o adiantamento da obrigação, mediante recolhimento do valor devido ao ente tributante, União, Estado, DF ou município, nos prazos e condições estabelecidas em lei. Qual que é o fundamento para essa cobrança, para a extinção, né, no caso, do tributo? Qual que é? O pagamento. O pagamento extingue a obrigação de pagar imposto. E a regra é que você só pode pagar imposto como? Muito bem, União. Precisa de dinheiro. O pagamento só pode ser feito, regra geral, com dinheiro, espécie. Vamos ver aqui e vamos descobrir a exceção dessa regra. No artigo 156, parágrafo 1º do CTN, primeiro não, tá, gente? É o 6. Coloquei errado aqui. 6. Da ação de pagamento. Nossa, é 10, gente. Ai, meu Deus. Desculpa. Deu dúvida na mente agora. É X, é 2, não é assim. Então, no artigo 153, 156, parágrafo 11, a linha 11. A dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. A dação em pagamento, contudo, não abrange bens imóveis, somente poderia ser realizada se antecedesse os seguintes critérios: lei específica autorizando e criada pelo ente competente. Ou seja, para a regra de que só é aceito o valor em espécie, existe uma exceção. E qual é essa exceção? Essa exceção, bens imóveis. Mas para você pagar em bens imóveis, você precisa que existam as condições estabelecidas em lei. No seu município tem que estar estabelecido. Aqui no município de Minas Gerais, eu aceito o pagamento de tributo com bens imóveis, ou seja, se eu tenho 5 casas, aí eu estou devendo imposto de renda muito alto, eu posso fazer essa dação em pagamento. Eu pago o meu débito junto ao Estado, transferindo uma propriedade para o Estado. Mas precisa de lei específica. Dação em pagamento de bens imóveis para quitar o tributo. Apenas imóveis precisa de lei específica, somente o ente competente pode autorizar. Eu acabei de falar com vocês anteriormente sobre isso. Um exemplo: um contribuinte pode quitar dívida de IPTU oferecendo um imóvel ao município, se houver lei autorizando. Apenas imóvel precisa de lei específica, somente o ente competente pode autorizar. Vamos falar, então, sobre as espécies de tributos. A classificação dos tributos ela é tripartida. O STF reconhece 5 espécies tributárias. Uma dessas espécies são os impostos. E o que são impostos? Impostos são pagamentos
obrigatórios ou compulsórios. A gente viu lá na definição das características. Obrigatórios em dinheiro, cobrar espécie em dinheiro, mas lembre-se que tem uma exceção. Essa exceção é desde que exista lei específica autorizando. Cobrados pelo governo, União, estados e municípios, de pessoas físicas e jurídicas. O objetivo principal é arrecadar recursos para financiar os serviços públicos essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Não dependem de serviço estatal específico. E quais são esses impostos que voltam para nós enquanto sociedade? A gente paga por um Estado e o Estado retorna para nós com benefícios sociais, né? Com bem-estar social, benefícios não. É bem-estar social. O que é esse bem-estar? É segurança, saúde, educação. Um exemplo desses impostos que nós pagamos: o imposto de renda, o IPTU, o ICMS. Outra espécie de tributo são as taxas. Tributo, o que são taxas? Tributo que se caracteriza por ser cobrado em decorrência de uma atuação estatal específica e divisível em relação ao contribuinte, diferentemente dos impostos, cuja cobrança independe de uma contraprestação direta do Estado. As taxas estão vinculadas a um fato gerador, né? Preste atenção nisso, a um fato gerador que envolve uma atividade diretamente relacionada ao pagador de tributo, cobradas por serviços públicos específicos ou poder de polícia. Ou seja, taxas, diferente dos impostos, que o Estado não precisa ter nenhuma contrapartida. Nas taxas, nós veremos que precisa, tem que ter um fato gerador, que é uma atividade pública diretamente relacionada. Existem, então, dois tipos de taxas. Quais são esses tipos de taxas? As taxas de serviço, cobradas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. Um exemplo inclui as taxas de lixo, de esgoto, de iluminação pública. Você pega a sua aqui, em Minas Gerais. Aqui na minha cidade a gente tem uma empresa, né? E vem o talãozinho dessa empresa. O talãozinho da empresa que fornece água e o talão da empresa que fornece luz. E se você vai ver na descrição da conta, tá lá assim, ó, o uso, vou dar um exemplo da água, o uso da água, né? X valor. Imposto, X valor. Taxa de esgoto. Aí tá lá assim, taxa de esgoto, a taxa, que é a taxa, que é o tributo, taxa de esgoto é X valor. Ou seja, para você ter água na sua casa, você paga a concessionária que fornece, né? As doações, que é a empresa que administra, no caso aqui na minha cidade tem uma empresa X. Essa empresa X, você paga para ela pelo serviço de abastecimento e você também paga o imposto por isso. Taxa de polícia. Aí, eu não terminei de ler, mas está aqui. Embora essa última tenha tido a sua constitucionalidade questionada e, em muitos casos, substituídas por contribuições. Ou seja, a taxa de iluminação pública gera debates quanto a
constitucionalidade de cobrança. Até porque, se você for lembrar, é uma obrigação, né? Está no artigo 5º do começo da aula. E isso é uma obrigação do Estado oferecer. E também tem as taxas de polícia. O que são essas taxas de polícia? Cobradas em função do exercício regular do poder de polícia. É a atividade do Estado de fiscalizar, limitar ou disciplinar direitos, interesses ou liberdade individual em prol do interesse público. Exemplos comuns são as taxas para emissão de licença, como alvará de funcionamento, licença para dirigir, passaporte, ou para realização de vistorias, você tem que pagar uma taxa. E essa taxa são as taxas de polícia que o Estado cobra. Outra espécie de contribuição, então a gente já viu impostos, taxas, e as taxas são divididas em taxas de serviço e taxas de polícia, e a terceira espécie de tributo é a contribuição de melhoria. Decorre de obra pública e valoriza o imóvel. São cobrados pelo poder público a União, Estado, Distrito Federal e municípios dos proprietários de imóvel que foram valorizados e reconhecidos em uma obra pública. O fundamento ético-jurídico é evitar o enriquecimento sem causa do particular às custas do Estado. O que isso aqui quer dizer? Vamos supor que aqui de frente à minha casa, onde eu moro, tem um terreno que não está vazio. E esse terreno ele é da prefeitura, pelo que se sabe. Aí, vamos supor que o Estado o Estado do município vai falar assim, olha, que tal, vamos fazer um posto de saúde aqui. Aí, então, beleza. Aí eles pegam o terreno aqui de frente à minha casa e vão fazer um posto de saúde. Você concorda comigo que a minha casa, na hora que eu for vender ela vai estar, ela teve uma valorização natural? Por quê? Porque na hora que eu for vender, a pessoa fala assim, nossa, precisei de médico, vou só atravessar a rua. E isso ter médico perto, ter hospitais perto, valoriza esse ponto. Ou senão, vou dar um exemplo de uma escola. Uma escola está na porta da minha casa. Foi uma obra pública que valorizou uma obra. Porque quando uma pessoa está vendendo meu imóvel, a pessoa vai assim, nossa, que bom, principalmente se tiver criança. Olha, está uma creche aqui na porta da minha casa. Preciso andar aqui 20 minutos, meia hora, para pagar a rua, porque tem na porta da minha casa. Isso é muito valorizando. O Estado tinha intenção de valorizar o imóvel, mas isso foi uma consequência. E por causa dessa consequência, é, é passível de cobrança de tributos. Outra espécie de tributos são os empréstimos compulsórios. O que são esses empréstimos compulsórios? Criados pela União em situações excepcionais, em uso especial de competência exclusiva da União, cobrados em situações extraordinárias como guerras, calamidade pública, investimentos urgentes de relevância nacional, para absorver temporariamente o poder aquisitivo da população, com a obrigação de ser restituído ao contribuinte
em prazos e condições definidas em lei complementar, sendo vinculado à despesa que o motivou. O que isso aqui quer dizer, gente? Vamos supor que teve um terremoto aqui, e esse terremoto foi tão forte que destruiu casas, várias pessoas ficaram sem ter onde morar, e rompeu barragem, e foi um desastre natural completo. Ou seja, isso é uma calamidade pública. E aí, lembre que é a obrigação, é direito de nós, enquanto cidadãos, ter acesso à moradia, ter acesso a serviços básicos de saúde, ter água, comida. E o Estado não tem de onde tirar, porque essa cidade aqui, por exemplo, aí a cidade de Rio exemplo que aconteceu isso, essa cidade ela foi destruída, correto? Teve um terremoto tão grande que lavou a cidade. Como é que o Estado vai cobrar desses cidadãos que eles pagam impostos para que a cidade seja reconstruída? Não faz o menor sentido, você concorda comigo? Porque quem está sofrendo a calamidade pública não está tendo capacidade de gerar renda, de arrecadar renda. Aí o que se faz? É permitido esses empréstimos compulsórios, ou seja, você leva o valor da tributação, os impostos são elevados, mas são elevados por quê? Porque lembra que existe um limite, né? Tem um poder regulatório, que o imposto aumenta o limite. Entretanto, existe uma exceção a essa regra. E qual é a exceção a essa regra? Empréstimos compulsórios. Então, subiu direto o imposto, subiu do nada, né? Do nada não, em decorrência a essas calamidades, as situações extraordinárias. Aí o Estado aumentou esse imposto, pagou, resolveu o problema dessa cidade X. Agora essa cidade está sendo reconstruída, já foi reconstruída e está tudo legal. E aí, o que o Estado faz? Devolve o que foi cobrado a mais. Mas para isso precisa de uma lei complementar. Aí o Estado fala assim, olha, eu cobrei 10% a mais de imposto todo mundo. Eu vi a calamidade pública aqui. Aí agora eu vou devolver para vocês esses 10%. Como? Como? Através de uma lei complementar. A lei complementar vai estabelecer. Ah, então quer dizer que pode ser assim, pode pagar assim. Nos próximos impostos de renda, eu vou descontar esses 10%. Todo ano vai ser 5% mais barato até pagar os 10%. Vamos supor, né, essa é uma suposição. Mas é obrigação do Estado restituir o contribuinte. E também nós temos, como uma espécie de tributo, as contribuições especiais. O que são essas contribuições especiais? São sociais, econômicas e corporativas. Um exemplo disso que é o INSS, o CID, regra matriz de incidência tributária. Agora a gente vai falar um pouco como é que vai ser definido que tal coisa, algum serviço vai ser tributado ou não. Ou que algum cidadão vai ter isenção de imposto de renda ou não. Quem tem isenção de imposto de renda? Quem é que vai pagar mais tributo? Quem é que não vai ser tributado? Ou agora, com a reforma tributária, quem é que vai ter crédito? Quem é que não vai ter crédito? Tudo isso são as regras matrizes, ou seja, são as regras do jogo. Para se criar um tributo, precisa de uma estrutura que é explicada quando um tributo nasce. Então, nessa lei que vai instituir o tributo, precisa, quando esse tributo nasceu. Nasceu por quê? Qual a necessidade? Aí, quem paga? Quem é que vai pagar esse imposto? Quanto que vai ser esse imposto? É de quantos por cento? Para quem paga?
Ou seja, vai voltar para quem esse imposto que vai ser cobrado? Hipóteses de incidência também tem que estar na regra matriz, na hora que vai estabelecer a, vai estabelecer a cobrança de hipóteses de incidência. É a descrição abstrata feita pela lei. Critério material, o que é tributável. Critério temporal, quando vai ocorrer essa tributação. E critério espacial, onde vai ocorrer essa tributação. E também tem os critérios consequentes. O sujeito ativo, quem é que vai cobrar? É o Estado? É o município? É um imposto federal? É um imposto estadual? É um imposto municipal? Isso tem que estar descrito nessa matriz, nessa regra matriz para a instituição da lei. Quem paga? É o contribuinte, mas qual contribuinte? Qualquer contribuinte? Quem ganha mais de 50 mil? Quem ganha mais de 2 mil reais? Quem? A base de cálculo e a alíquota. O quanto pagar? Vai ser 5%, 7%, 26%, 10%? Então, definido. O IPTU. Exemplo, o IPTU. Foi proprietário de um imóvel urbano no primeiro dia de janeiro. O que gerou a obrigação de eu pagar o IPTU? Porque eu adquiri um. Se eu não tivesse imóvel, eu não teria que pagar. Aqui eu respondo, ó, quem cobra? O município. Olha lá, município. Então, essa regra matriz aqui do IPTU, vamos destrinchar. Sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo do IPTU? Município. Beleza, então, aqui. Município cobra. Quem é o sujeito passivo? Quem tem imóvel. É específico esse sujeito passivo, porque não é qualquer pessoa. Se eu não tenho casa, eu não pago IPTU. Então, é específico. Quem paga, quem tem imóvel. Quanto paga? 1%, 3%, 5%? Quanto? Sujeito ativo e passivo. O sujeito ativo é um ente público competente. Quem quer? União, estados, municípios, Distrito Federal. O sujeito passivo pode ser quem deve pagar o tributo, o contribuinte que tem relação direta com o fato gerador. Ali eu dei o exemplo do IPTU, então só paga quem tem imóvel, só o fato gerador é ter um imóvel, o responsável, terceiro, indicado por lei. Aqui, esse terceiro indicado por lei são nos casos em que alguém assume a responsabilidade de pagar esse tributo para terceiros. Exemplo, no IPTU, o proprietário é contribuinte, o possuidor pode ser responsável. Aí aqui, o responsável, no caso, é o locatário. O locatário é proprietário? Não. Ele, em tese, tem que pagar o PTU? Não. Mas se foi definido em contrato, o contrato tem força de execução, ele é legal, o responsável passa a ser o locatário. Capacidade tributária.
Está no artigo 126 do CPN, Código Tributário Nacional. Conceito. A capacidade tributária não depende da capacidade civil. Ou seja, você não precisa ter mais de 18 anos para pagar para pagar IPTU, para pagar imposto de renda. É indiferente, se você tem 15 anos e você gera receita, você arrecada, você tem que pagar imposto, porque lembre-se que o imposto não tem caráter punitivo. Gerou, paga imposto. Consequências práticas. Menores de idade pagam tributo, empresas irregulares pagam tributo, sociedades de fato também pagam tributo. O exemplo diz, um menor proprietário de imóvel deve pagar tributo, porque não existe limitações quanto a isso, porque é característica do direito tributário e a gente viu durante essa aula. E cabe sempre reforçar. Imposto não é sanção, é compulsório, é obrigação, não está te punir. Porque, em tese, esse dinheiro vai voltar para o seu próprio bem-estar. Eu pensar enquanto sociedade, né, no caso. Domicílio tributário é o local onde o contribuinte recebe notificações, é fiscalizado, paga tributos. As regras do CPI, pessoa física, então o domicílio é a residência. A pessoa jurídica, o domicílio é a sede. O poder público, o domicílio é onde? A repartição pública. A importância prática, porque define competência, prazo, invalidade de cobrança, porque a gente viu que existem impostos que são definidos pelo município, são impostos municipais. E aí a minha residência, isso é uma importância, porque vamos supor que lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, eles pagam uma alíquota de imposto de IPTU de 20%. Eu moro em Minas Gerais, eu moro na minha cidade, no meu município, existe uma alíquota de IPTU que é de 3%. É por isso que a residência, o domicílio tributário é tão importante. Seria legal cobrar um imposto de IPTU de 10%, sendo que onde eu moro, a lei municipal fala que o quê? A cobrança de 13%. Validade, vigência e eficácia da lei tributária. A lei foi criada corretamente e respeita a Constituição. A vigência. A lei existe juridicamente quando ela já foi publicada. A lei pode produzir efeitos, que são a eficácia. Exemplo, lei publicada, mas com vigência futura. Válida, mas ainda sem eficácia. Que é o quê? A mudança tributária que está vindo agora para 2026, com o novo código, com as mudanças do código tributário, elas vão ter uma rodada teste a partir agora do ano de 26. Elas estão ativas, mas elas vão ser efetivas em caráter obrigatório agora no ano de 2026, é o período de transição. Agora, por exemplo, algumas taxações são facultadas, é facultativo, se o MEI quer aderir ou não.
Na próxima aula eu vou explicar um pouco melhor sobre isso para vocês. Quer aderir ou não quer? Então, é uma fase experimental. Já a partir de 2032 é obrigatório, não vai ter mais tempo para se adaptar. A lei vai ser plenamente executada. Vigência espacial e temporal. Vigência espacial, que é a lei vale dentro do território do ente que a criou. Exceção: extraterritorialidade via convênios. A vigência temporal, a regra é 45 dias após a publicação, tá valendo. Já os atos administrativos têm vigência imediata. As hipóteses de incidência e fato gerador. A diferença: hipóteses têm previsão legal. O fato gerador é um acontecimento real. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que as hipóteses vamos falar do tributo. O tributo. Vamos dar o exemplo do que vai ser a partir de 2025. Isenção de imposto de renda. A hipótese tem previsão legal. Quem é que está isento, gente? Quem ganha até 5 mil reais. E o fato gerador? Sou eu, trabalhadora, ganhar menos que 5 mil reais. O acontecimento real está lá, a previsão legal. Quem ganha menos de 5 mil reais não paga imposto. Aí, se eu ganhar até 5 mil reais, eu não pagar imposto. Se eu ganho 5.700 reais, eu pago imposto. Quais são os tipos? Instantâneo ocorre em um momento, continuado ocorre o tempo todo, periódico, apurado em períodos. Esse fato gerador ele pode acontecer instantaneamente, ocorre por um tempo, ou é apurado em períodos, ou seja, o imposto de renda se declara ele anualmente, né? Então, assim, é apurado em período, a cada 12 meses você vai lá e apura o que você ganhou e paga imposto sobre isso. Competência tributária. Ativa, cada ente tem seus impostos próprios, comum, taxas e contribuições de melhoria, aí é comum. Vedação, bitributação. A bitributação é proibida. O que é essa bitributação? Cobrar 2 vezes o mesmo imposto sobre a mesma coisa. Tá? É vedado em lei. Bis in idem. Bis é permitido, mas com limites. Tem com limites, como assim? A gente vai ver aqui que a competência tributária bis in idem quer dizer que é quando o mesmo ente federativo, a União, o Estado ou município, cobra 2 vezes mais o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador. O que é esse fato gerador, gente? É um acontecimento real, o TPU só existe um fato gerador quando eu compro um imóvel. Eu já pago o imposto de importação, por exemplo, se eu compro uma coisa fora do Brasil. Comprar coisa dentro do Brasil, não pago imposto de importação. Cobra 2 vezes ou mais o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador e o mesmo contribuinte, o que, em regra, é vedado pela Constituição Federal e princípios do direito.
mas pode ocorrer quando há autorização constitucional para tributos diferentes sobre a mesma base, como o imposto de renda, o IRPJ e a contribuição social sobre os lucros líquidos, o CSLL, sobre o lucro da empresa, que são da União, é imposto da União. A União cobrando duas vezes aqui. Mas são o quê? Diferente da bitributação, que envolve entes federativos diferentes cobrando o mesmo tributo. Seria bitributação se a União cobrasse imposto de renda e o município exigiria também imposto de renda. Então, mesmo são entes federativos diferentes cobrando o mesmo tributo. Princípios tributários. Quais são esses princípios, gente? Legalidade, sem lei, não há tributo. A isonomia, contribuintes em situações iguais devem ser tratados igualmente. Anterioridade. Tributo único só pode ser cobrado depois. A lei não retroage. Sim, que a gente fala, nunca volta para trás. A lei não volta quando ela é prejudicial, quando ela é benéfica, tá, gente? Só existe uma exceção a essa regra. Só no direito penal, mas isso daqui não interessa para a gente. Mas, a anterioridade, tributos novos só pode ser cobrado depois. E retroatividade, lei tributária não alcança fatos passados. O que gerou o tributo foi em 2025, daí em 2026 entrou a área. Mas esse imposto, o fato de ela foi em 2025, eu vou pagar o imposto sobre a regra de 2025, não é de 2026. Não confisco. O tributo não pode inviabilizar o direito de propriedade. Pessoal, a aula de hoje foi isso que eu tinha para trazer para vocês. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. E a gente se vê na próxima aula.